Fala pessoal, o professor Marcos Cruz aqui com vocês em mais um vídeo. Neste vídeo especificamente eu quero falar com vocês sobre um tema de altíssima relevância, que é com a eletricidade não se brinca. Então hoje viralizou na internet aí um vídeo de um rapaz tentando fazer um experimento em casa sobre alguns temas, alguns tópicos da eletricidade e assim não deu muito bem. Então eu vou mostrar a vocês aqui o vídeo para vocês perceberem aí do que se trata. Hoje eu vou falar sobre o conceito da indução eletromagnética. Essa arma aqui, ela é só uma volta. É claro que se eu enfiar ele na tomada 220 vai dar um choque. Esquenta. Aí. Mas uma bobina não. A bobina não dá choque não. A bobina gera eletricidade por ela mesma e com outra bobina e uma luzinha na ponta, ela passa dessa para essa e eu não sinto nada. Veja. Acabamos de ver o vídeo e eu quero tecer alguns comentários aqui acerca desse vídeo. Primeira coisa, jamais, em hipótese alguma, tente fazer um experimento desse em casa. Se você não for um profissional da área que tem equipamentos, luvas, todos os EPIs específicos para se trabalhar com eletricidade em 220 volts, não brinque com isso, certo? Se você não tem um conhecimento técnico, não adianta. Eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria aqui do canal energia.com.br. Choques mataram 697 pessoas em 2019. Então são muitas pessoas que morrem por choque elétrico. Os efeitos fisiológicos do choque elétrico, eles são muito rápidos no corpo humano. Então, por sorte, esse rapaz aqui do vídeo escapou e eu vou falar a vocês aqui algumas características, algumas coincidências, felizes coincidências que deram a sorte, né, de fazer ele escapar. Porque por pouco, né, posso até dizer a ele, não conheço, mas que ele pode agradecer a Deus por ter o dom da vida hoje, porque por pouco ele não tem mais. Então, ele fala que vai tecer um pouco, né, falar um pouco sobre a indução eletromagnética. Né? Então, provavelmente ele viu em algum livro, algum vídeo do YouTube falando sobre a indução eletromagnética, que é um efeito que a gente tem quando um condutor é atravessado por uma corrente. Na verdade, quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, quando uma corrente atravessa um condutor, esse condutor ele vai possuir, ele vai ter um campo magnético, certo? Isso é um experimento muito comum que é utilizado. Você pega um condutor, fio, passa a corrente por ele e ele vai conseguir defletir a agulha da bússola. E a gente tem também o contrário, né? Caso esse campo magnético seja variável, ao ser colocado em um condutor, ele pode gerar uma corrente elétrica. No caso, as bobinas são nada mais nada menos do que várias voltas no mesmo fio, ou seja, um condutor que foi dado várias voltas para que o campo seja concentrado, ou seja, ele vai ter ali o campo de cada volta sendo multiplicado, sendo somado, então você vai sentir mais o efeito. Esse efeito ele é muito utilizado nos transformadores, né? Aqueles transformadores que nós temos nos postes das ruas. Dentro daquele equipamento ali, a gente vai ter um transformador que utiliza o princípio da indução eletromagnética. Então vai ter um campo magnético de um lado, que a gente chama enrolamento, né? Que é uma bobina que fica dentro do transformador, e uma outra bobina que fica aqui separado. Lá dentro tem um óleo, certo? Que é um óleo isolante, ou seja, eles dois não vão ter contato, que é mais ou menos o princípio que ele tentou mostrar aí. Pode ver que ele colocou um fio e depois colocou outro separado e ele queria acender uma lâmpada, mostrando aí que um campo induzido e que um campo magnético ia induzir a outra bobina e acender a lâmpada. A ideia dele era essa, mas como foi que ele começou? Ele começou pegando um fio e colocando numa tomada de 220 volts. Primeiro erro. Nós não podemos fazer isso. Isso aqui é um curto-circuito, significa um circuito pequeno, um circuito muito curto, que a gente não vai ter um grande percurso para que a corrente atravesse. Então vai gerar duas coisas. Primeira coisa, a gente teve aí um efeito do arco elétrico. Por quê? Porque o efeito térmico foi tão grande que gerou fogo, certo? E esse aquecimento ele acontece devido ao choque dos elétrons, que é o chamado efeito Joule, que é o mesmo efeito que faz o chuveiro elétrico aquecer, certo? Então ele pegou isso,
E a gente pode detectar, descobrir então qual é a média da resistência desse fio, através de que forma. Se você der uma olhadinha aqui no canal, aqui desse lado ou desse, tem um vídeo que fala sobre a segunda lei de Ohm, que é Rho, que é a resistividade do material, vezes o comprimento dividido pela área. Através disso você pode encontrar quem é a resistência desse condutor, imaginando aqui que seja alumínio, talvez, ou aço, não sei qual o material desse grampo. Depois de descobrir isso, a gente pode descobrir qual a resistência. Essa resistência, sabendo que a tensão é 220, provavelmente vai ser uma corrente muito alta, muito alta. Então, isso já vai revelar um outro problema que a gente vai ver logo mais aqui quando eu passar o vídeo. Essa arma aqui, ela é só uma volta. É claro que se eu enfiar aqui na tomada com 220 vai dar um choque. Pronto, então a gente viu aí essa luz, foi o fogo gerado pelo arco devido ao efeito Joule. Pronto, então percebam, ele gerou um curto-circuito e depois ele pegou de novo no fio, né? Então ele pegou de volta lá para poder tirar da tomada. E aí a gente já tem mais um problema, que esse problema já não é mais nem aqui, é na instalação elétrica dele. Que quando a gente tem um curto-circuito na tomada, o disjuntor geral da nossa casa ele deve desarmar. Então o disjuntor da casa dele está muito mal dimensionado, muito sobredimensionado. Tanto é que aconteceu um curto-circuito e o disjuntor continua lá. Isso também é uma das causas que gera morte, né? Porque existe um equipamento chamado DR, que é o disjuntor diferencial residual. Ele faz com que caso haja uma fuga de corrente em qualquer ponto, seja uma criança bota o dedo na tomada, quando acontece isso, ele faz com que o circuito desarme, desligue. Nesse caso aqui, a gente teve um curto-circuito, ficou passando corrente por ele e o disjuntor não desarmou. Então há um problema aí conjuntural, na verdade. E vamos ver o que mais que acontece. Então ele aqueceu. Por que ele esquenta? Ele esquenta devido ao efeito Joule. Pronto, agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar a bobina, né, como eu falei a vocês, que é um fio em que são dadas voltas, né, para poder concentrar o campo magnético. Em muitas situações a gente utiliza um núcleo, certo? Um núcleo magnético, um acoplamento, para poder facilitar a condução das linhas de fluxo, né, através de uma bobina para outra, para poder fortalecer o campo e a gente ter um melhor aproveitamento. Mais uma coisa que é interessante em relação a isso aqui, gente, que os celulares de hoje em dia, a gente tem aquele carregamento sem fio, é baseado nesse princípio aqui, certo? Que ele, inclusive, não é muito eficiente. A gente pode até falar sobre isso em outro vídeo. Mas uma bobina, não. A bobina não dá choque, não. Pronto, ele falou que a bobina não dá choque. A bobina pode dar choque, sim, depende muito da situação, certo? Nessa situação, vou já falar a vocês por que ele escapou, porque por pouco ele poderia não ter escapado, certo? Eu vou deixar ele continuar. A bobina gera eletricidade por ela mesma. Pronto, então bobina não gera eletricidade, certo? A bobina é apenas um meio de se conduzir a eletricidade sem fio, certo? Ou seja, a bobina, ela, como eu falei, se ela receber uma corrente que já foi gerada de outra forma, ela vai poder fazer com que esse campo magnético induza outra bobina e através dessa outra bobina você conduza a eletricidade para outro ponto. Mas ela mesmo por si só não vai gerar eletricidade. Você pode até gerar com o auxílio de uma bobina, mas a bobina não gera eletricidade. E com outra bobina e uma luzinha na ponta, ela passa dessa para essa e eu não sinto nada. Veja. Pronto, mais uma coisa, quando você for ligar um LED, essa situação obviamente que ele não vai ligar, né? Esse LED, ele é corrente contínua, certo? E geralmente, quando você vai ligar um LED corrente contínua, você tem que usar corrente contínua, né? Que ele, teoricamente, usaria corrente alternada. Uma coisa, quando você vai usar um transformador, né, ele só funciona em corrente alternada. Então, é importante você ter uma fonte de tensão alternada. No caso, a tomada oferece isso, só que com nível de tensão muito alto, o que é muito arriscado. E agora vai chegar o ponto que eu vou dizer a vocês por que ele não morreu, na verdade. Pronto. Então, o que aconteceu? Vocês podem ver que foi muito rápido, né? Ele colocou rapidamente o dedo dele, esquentou e ele removeu. Quando a gente vai fazer uma bobina, é muito importante que o fio seja esmaltado. O fio. Por que isso? Porque caso o fio não seja esmaltado, o que vai acontecer é somente um curto-circuito. Ou seja, se o fio não for esmaltado, vai ser a mesma situação inicial do arame. Se o fio for esmaltado, a gente vai ter a corrente dando várias voltas, o campo sendo concentrado, então poderia induzir a tensão, induzir esse campo magnético na outra bobina de uma forma mais forte. Senão seria considerado apenas uma volta numa espira, certo? Então, nesse caso, provavelmente, ele só escapou porque esse fio era esmaltado. Se esse fio não fosse esmaltado, o que aconteceria? Ele
seguiria o movimento natural da mão da gente, que é de contração. Ele ia contrair a mão, segurar o fio, né, que já estava aqui no dedo dele, e ele não ia ter como ele, por si só, soltar o fio. Ainda mais sabendo que o disjuntor dele não desarma. Então isso aqui, gente, isso é muito, muito arriscado. Não faça isso de forma alguma em casa. Então, pronto, então ele finaliza aí o vídeo e a mensagem que eu quero deixar para vocês é: não façam esse tipo de experimento em casa, certo? Não tentem fazer esse tipo de coisa. Isso é coisa para um profissional, alguém que tem o conhecimento técnico acerca da eletricidade, do uso de equipamentos, certo? Então, consciência, vamos estudar, mas estudar sabendo o que nós podemos e o que nós também não podemos colocar em prática com o conhecimento atual que nós temos, tá bom? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já viu alguma coisa parecida com essa. Se você gostou dessa informação, inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu!